café tá pronto. Um espaço de afeto, acolhimento, escuta e troca. Bem-vindos ao Café com as Profas. Queremos agradecer a vocês, queridos ouvintes, por mais esse episódio de escuta. Não deixem de nos seguir nos canais Instagram, Spotify e YouTube. É importante se inscrever. Quem é amigo pode dar aquelas estrelinhas. O boca a boca é muito importante. No episódio de hoje, nós estamos num ambiente diferente. Temos uma equipe convidada. É a equipe do Labirinto que vai falar conosco sobre TDL. Sabe o que é? Vamos descobrir juntas. Bem-vindas, Luciana e Mônica. Obrigada. Prazer recebê-las aqui É um prazer. para conversar sobre um assunto que eu vou ser bem sincera, não conhecia muito e trocava muito com alguns outros transtornos, né? Sim. E aí, com o material que vocês mudaram, eu aprendi um pouquinho. Mas Se essa é a apresentem- ideia. não é? Se apresentem primeiro, por favor. A gente sabe que vocês fazem parte de uma equipe. Então, nós somos duas das gestoras da Labirinto e a gente vai falar em nome da equipe. Eu sou Mônica, eu sou fonoaudióloga, uma das gestoras da equipe Labirinto. Eu sou Luciana, psicóloga e psicopedagoga, também faço parte da equipe da Labirinto. Muito bem. E o que é a equipe do Labirinto? Então, olha, que legal a gente começar dessa forma. É assim, a Labirinto é uma equipe que propõe um trabalho, é uma assessoria colaborativa para as escolas de educação infantil e educação fundamental e com ações formativas também. Então, a gente propõe para as escolas, para as equipes, né, de professores, de educadores, várias formas de ação. Então, a gente tem rodas de conversa, a gente tem palestra, a gente tem curso de formação, a gente tem a proposta do PEA, né, que é o projeto Escuta Atenta, que é para fazer uma triagem, um rastreio das crianças, para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo e poder, junto com a equipe, fazer o melhor direcionamento para a criança. Perfeito. A ideia é levar formação, informação, né, para a equipe de professores, para a gente estar sempre se renovando, né, trazendo novo Perfeito. conhecimento. Então, a gente tem essa troca, levar essa troca para equipes dentro de escola, que a gente precisa sempre estar se atualizando, como hoje o tema, né, do TDL, que ainda não é muito falado, ainda as pessoas não têm muito conhecimento do que é, a gente troca, mistura com outros transtornos e como a gente sente a necessidade de divulgar o que a gente conhece. Eu queria só, antes de mais nada, né, só esclarecer um pouquinho, que eu achei muito bacana, né, que a equipe do Labirinto, elas nos assistiram, nos conheceram, Sim. né, então já é muito bacana ter essa troca. Estamos recebendo pessoas que foram nossas ouvintes e que aí se interessaram, né, e vieram, como você bem falou, para uma equipe de educadoras, né, o professor ele aprende sempre, a gente está em constante reciclagem, em constante aprendizado, e assim como a Rose comentou, né, a gente também tinha as nossas dúvidas, tem nossas dúvidas, né, então é um prazer enorme receber vocês, muito bacana essa iniciativa, né, foram elas que nos procuraram e a gente está aberta sim a essas trocas, essas possibilidades de alcançar um público maior. Então hoje o foco é explicar o que é TDL, não só para educadores, mas para os pais, né, de crianças que estão nos ouvindo. E acho que a Cia pergunta muito. O que eu achei importante que vocês comentaram, né, essa integração da escola com os professores, com profissionais da área que trazem essa proximidade, porque o professor no dia a dia, ele sente a dificuldade do aluno, mas como eu vou lidar com isso? E às vezes não é nem algo tão difícil que uma preparação, como vocês dão, vai dar o suporte para o professor, que vai dar uma tranquilidade para a criança, para a família. Então, uma orientação importante que a gente precisa disso. Aliás, essa é a nossa intenção. Trazer para as pessoas, que a gente, como educador, a gente sente essas dificuldades. Sim. Então, trazer pais e professores e disseminar esse conhecimento. Muito obrigada aí pela... A gente agradece a oportunidade. O transtorno de desenvolvimento da linguagem, ele se confunde com algumas outras, como a gente comentou. Sim. E um pouquinho do que eu li me deixou muito curiosa. Mas antes de
dizer o que as minhas curiosidades, explica um pouquinho para quem está lá em casa escutando a gente, o que é esse transtorno, né? Então, acho que eu começo. Pode começar. O transtorno de desenvolvimento da linguagem é um transtorno que ele tem algumas características diferentes de outros transtornos, embora se pareça com alguns que a gente já tem mais familiaridade. Mas ele tem algumas características específicas. Por exemplo, ele tem uma condição de permanência. É um transtorno que a pessoa, né, a criança, ou se for diagnosticado mais tarde, enfim, vai carregar para sempre. Não tem uma cura. Mas é claro que tem muita melhora, tem várias estratégias de melhorar a condição de comunicação dessa pessoa. Vai desenvolvendo habilidades para lidar com tudo isso, Sim. né? Quanto mais cedo a intervenção, né, e o acompanhamento e traçar novas estratégias, maior a chance de a gente conseguir ajudar, né, e amenizar, né, esse impacto do TDL nas convivências. E a partir no dia a dia, né, de uma sala de aula, ou mesmo em casa, o que chama a atenção dos pais para sentir que existe essa dificuldade, esse transtorno? Então, eu acredito assim, o que vai chamar mais atenção é normalmente o comprometimento da fala, né, o desenvolvimento da fala, que vai estar muito aquém dos marcos de desenvolvimento, né? Quando a gente está falando de criança, a gente sempre tem que pensar nos marcos de desenvolvimento. Claro que são parâmetros e é parcialmente verdade que cada criança tem seu tempo, ok, mas a gente tem parâmetros para identificar o que está andando dentro do normal e do esperado e o que não está. Quando está próximo, né? Exatamente. Está próximo, né, daquela linha. Os marcos são parâmetros, e esses parâmetros servem para nortear a gente, acompanhar o desenvolvimento daquela criança. Então, uma criança que tem uma demora muito grande para fala, ou que tem uma fala com poucas palavras, que não consegue formar uma frase, que não consegue, por exemplo, naquela frase, dizer claramente, deixar claro qual é a intenção dela de explicitar o que ela precisa, o que ela quer, o que ela deseja, já é um sinal de alerta, né? Mas aí é a partir de que idade que eu posso perceber isso? Porque às vezes o bem pequenininho, a mãe não vai achar, ele ainda é muito pequenininho, 1 ano e meio, 2 aninhos, tá desenvolvendo a fala. A partir de que idade ou também desde pequenininho eu consigo perceber? Desde pequenininho. Eu acho que pelos parâmetros que a gente tem estudado, a partir de 2 anos, um pouco antes dos 2 anos, você espera que uma criança esteja falando como comunicador, ela seja capaz de deixar claro o que ela quer, o que ela precisa, o que ela deseja, qual a sua intenção. Se isso não está acontecendo, já é um sinal de alerta. É aquela coisa, né? Mamãe quer, né? Mamãe dá, quer bola, né? Essas pequenas ligações, né? Ela ainda não consegue fazer isso, né? Ou ainda não consegue, eu acho que não me expressei direito, mas ela não faz. Ou, por exemplo, você fala com a criança, você, no dia a dia, na vivência de situações do cotidiano, você começa a perceber que aquela criança não está conseguindo compreender aquilo que você está dizendo, pedindo. Não só a comunicação verbal dela, como a compreensão. Exatamente. Isso é um marco muito importante. Tem toda essa dificuldade com a língua mesmo, né? Nessa compreensão em entender e falar. É isso. Interpretar o que está sendo dito corretamente, a mensagem. Né? Porque você tem quem emite a mensagem é aquele que recebe. Se eu não consigo chegar até o meu a pessoa que eu quero passar a mensagem, então isso daí tem um gap aí no meio. É isso? Sim. Eu brinco, às vezes, já em algumas situações a gente já usou esse exemplo. Imagina você não domina a língua japonesa, até porque não é comum as pessoas falarem japonês no nosso país. E você vai assistir um filme achando que você vai ter um filme que você está habituado em inglês, por exemplo, com a legenda em português. Chega lá, o filme é falado em japonês com a legenda em japonês. É mais ou menos não isso. Tem comunicação. Ou seja, é muito importante, então, o papel da expressão.
Sim, na verdade são os dois caminhos, vocês falaram, né? A gente tem uma preocupação muito grande na criança que tem sinais de TDL, que justamente a questão da expressão e da recepção da linguagem estão comprometidos e têm impactos muito importantes. E por isso se confundem com outros Porque transtornos. isso que eu ia falar. É a criança que se isola, é a criança que tem brincadeiras sozinhas, é a criança que tem comportamentos diferentes. Então, porque tem esse impacto da linguagem, não está se comunicando. Deve confundir muito com o autismo, né? Isso, Porque porque tem acaba se autista não fechando. verbal, né? Não, porque ele se fecha no Se mundinho fecha, dele porque sim. ele não consegue falar. Eu quero tomar café, não vai conseguir. Então isso vai gerando uma certa ansiedade e ele acaba se fechando no mundo dele. Porque ele não É isso. consegue se comunicar, expressar o que ele deseja, o que ele quer, né? Ele fica ali isolado. E até para não confundir, né, com o autismo, ou para quando a criança não tem tanto com autismo ou com processamento auditivo. Tá. Como é que faço para não confundir? Então, por exemplo, O distúrbio acaba muito próximo. É. E é o que a gente conhece, na verdade. Sim. Né? É o que mais comum na escola a gente Como escuta diferenciar, quando vai né? em fono. Ele tem um distúrbio do processamento auditivo. Então, qual é a diferença? né? E são os laudos que vocês mais recebem na Sim, escola, sim. né? TDAH. A criança apresenta um autismo, a criança apresenta um TDAH, TDAH, a criança apresenta TPAC um alterado. TPAC, né? Um transtorno do processamento auditivo central. Mas eu vou voltar à pergunta para a gente poder dar continuidade na conversa. Quantos laudos de TDL vocês já receberam em escola? Não recebemos. Né? Então eu vou dar um outro dado que eu acho que é muito legal da gente pensar. Vocês sabiam que tem algumas variações, mas vamos dizer de modo geral, que 1 a cada 12 crianças pode apresentar um quadro de TDL? Então, veio É muito mais comum porcentagem alta. do que o autismo, por exemplo. Ou do que Eu acho que outras... o diagnóstico muitas vezes vem errado, né? Isso que eu falo. E aí essa porcentagem, ela entra num outro parâmetro, porque você aumenta o número de uma outra De um situação, transtorno. de um outro Por transtorno, enquanto desconhecer, esse né? Esse acaba ficando no segundo plano, quando mesmo no autismo ele é importante. Porque ele seria uma comorbidade do autismo? Não. Não. É uma excelente. Excelente pergunta. Porque assim, por exemplo, TDL é um quadro que por si só já traz consigo uma série de desdobramentos que têm impactos e comprometimentos muito sérios na vida da criança, né? Mas você não tem como você ter uma criança autista com TDL. Não tem. São diagnósticos distintos. A criança com autismo, ela pode ter um transtorno de linguagem, mas não é um transtorno de desenvolvimento da linguagem. São diferentes, né? Então, assim, como é que faz para diferenciar? Foi o que vocês perguntaram. O DSM-5, que é um manual de critérios para a gente estar atento e obedecer na hora de uma avaliação, para a gente levar em conta tudo que ele diz para a gente, né? Então, assim, os critérios são diferentes. Então, para a gente encaixar uma criança num diagnóstico X, Y, Z, não importa. A criança tem que apresentar daqueles critérios estabelecidos para dizer que é XYZ transtorno ou comprometimento, ela tem que estar obedecendo alguns daqueles critérios, senão não dá. E aí dá confusão. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem que ser uma avaliação muito bem feita. Sem dúvida. Então, mas se eu sou mãe, tá, daquela criança. Então, eu tô vendo que, perto dos amiguinhos, ou do irmãozinho, é diferente, ele não tá falando muito, ou eu acho que ele não tá me entendendo. Então, o que eu faço? Porque, né, eu tenho aí um sinal de alerta de que, eu tô achando que tá diferente. Então, vou no pediatra, aí o pediatra, será que ele vai... É comum que ele me encaminhe para uma fono, aí a fono... iria saber do TDL, como que é isso? Então, é assim, quando uma criança apresenta algum sinal de que o desenvolvimento dela não precisa ser nem específico de linguagem,
mas que o desenvolvimento dela não está dentro do que eu espero para aquela faixa etária, por algum motivo, em quem que a gente leva? Geralmente pediatra, primeira coisa. A gente leva no pediatra, né? A Bia, nossa outra sócia, a nossa outra gestora, sempre fala muito isso, né? Ninguém leva a criança na fono, na TO, quando você está com uma dúvida, na psicóloga, né? Quando você está com uma dúvida em relação ao desenvolvimento daquela criança. Onde é que você leva? Onde é que essa criança mais frequenta? Pelo menos 2 ambientes. O pediatra e a escola, né? Então, para quem que a gente pode falar, não só sobre TDL, mas sobre desenvolvimento da linguagem, sobre marcos do desenvolvimento, é para escola, que vai querer nos ouvir, né? Que bom. E para os pediatras também. Alguns pediatras têm um conhecimento bem atualizado, bem amplo e encaminham, sim. Outros não, como qualquer profissão que a gente vá buscar, né? Não dá para a gente ter certeza que vai encaminhar. Sim. Mas se encaminhasse, você pode, por exemplo, ser encaminhado por uma fono que não é especialista em TDL. E ok, só que uma fono que fizer uma boa avaliação, uma avaliação bem criteriosa, vai desconfiar. O que a gente espera, né, que sempre aconteça. Se ela não for especialista, mas ela identificar que tem vários critérios que podem se encaixar num TDL, ela encaminha para uma colega que seja especialista. Sim. Esse é o mundo ideal. Sim, né? Olha que interessante, né? Eu e a Lu, nós trabalhamos na mesma escola, na mesma instituição, que tem como princípio, quando tem alguma indicação, quando a gente chama os pais, e a gente sabe que assim, ser chamado na escola já é uma situação delicada. E tanto a escola quando chama, ou quando o pai procura a escola, é que alguma coisa já não está, né? Já ali alguma coisa já se diferenciou naquela situação. E a escola tem como praxe, normalmente, encaminhar para o fono. Que é o menos aversivo. Exato. Porque às vezes quando você fala assim, olha, procurar um terapeuta, um acompanhamento, alguma coisa assim, os pais se assustam. Já. Uma fono, ela é um caminho, parece que é um caminho mais tênue. Né? E realmente a gente sabe que assim, existe, a gente, óbvio que tem uma gama de profissionais e é muito bom conhecer vocês, que são muito bons. Então a gente já procura encaminhar para bons profissionais, que já tem um olhar um pouco mais amplo, até porque, se não for este o caso, vai poder fazer um encaminhamento correto. E é muito interessante isso, né? A gente saber que o encaminhamento correto, ele é essencial para o desenvolvimento de uma criança. Sim. Né? E eu sei que vocês não trabalham sozinhas. Sim. Né? Dentro do TDL, é importante ter um outro acompanhamento além da fono. Sim. Geralmente, quando vai para uma avaliação com fono, a gente costuma encaminhar também para um foniatra, ou um otorrino, ou um neuropediatra. Mas também, dependendo do tipo de acometimento ou dificuldade que aquela criança esteja apresentando, também são interessantes outros profissionais, como psicólogo, psicopedagogo, um terapeuta ocupacional. Quando você falou, Lu, como que eu vou saber se o meu filho, comparando aqui com os irmãos, com os primos, acho que no ambiente escolar você consegue mais informações também. É porque como tem mais crianças, mais crianças que não são tão próximas e íntimas, porque em casa geralmente que a gente escuta das mães, né? Mas em casa ele fala, não é que ele fala. É que a gente já... É que a gente já decifra. Em isso, casa a mãe se comunica. não adianta se comunicar só com a mãe, Exatamente. Né? Tem que ser na escola, que eu costumo falar que é um ambiente neutro, onde todo mundo, né, disputa igualmente por tudo, por espaço, pela atenção da professora, aí a gente precisa entender como que a criança está ali. É verdade. Se ela socializa, se ela consegue expressar o que ela quer, se ela consegue o que ela deseja, se ela tem um grupo de amiguinhos, como ela se porta nesse relacionamento na brincadeira, se ela participa ou se ela se isola. Eu tenho crianças na escola, que eu trabalho hoje dentro de uma escola, que se afasta, tenta, não consegue e vai brincar sozinha. E não é que ela tentou, mas as crianças não tiveram
aquela paciência para esperar e ela pega e se isola. Ou ela mesma. Ou ela né? mesma Não cansa, conseguiu. exatamente. É que é difícil. É Eu imagino muito, né? difícil. Nossa, eu imagino. Luta, um esforço. A criança deve estar sempre lutando para tentar entender o que está acontecendo no mundo Ou dela. para se fazer entender. Né? Exato, Exatamente. muito complicado. É muito difícil. E a grande verdade é que a gente sabe que pai, mãe, babá, né, uma cuidadora, elas têm uma tecla SAP, né? Elas têm, é elas só vêm você com a tecla apertar SAP, e tem que porque ter. a gente fala assim, Até nossa, a gente, né, na escola. A gente né? conhece os valores, A a gente já teve, tanto a Rose como eu, imagino que a Silvânia também, a gente já teve crianças que tinham outros transtornos, outras neurodivergências, e que a gente acabava se acostumando com aquela fala, se acostumando com aquela linguagem. Então, às vezes, aquele grupo de alunos, né, de amigos, se acostumam. Então, a criança, de repente, que troca letras, a criança que engole algumas letras, e as outras entendem. E aí, de repente, quando sai da tua sala, né, sai daquela sala, sai daquele grupinho, vai interagir num parque com outras idades, eles, o nenê tá falando. Isso. E aí, né, muito chato, não é o nenê que tá falando. E os amigos já entendem, aí ele fica até mais frustrado. Como assim? Eles me entendem, eles não. A Lu tem um exemplo ótimo que A gente aconteceu recebeu uma recentemente. criança, né, que veio para a escola no 3º ano e veio junto com um amigo. No terceiro do fundamental. E aí teve um conflito entre eles lá e ele veio junto. Vieram os 2 amigos, né, e o que foi vítima. Daí um deles falou assim, pode deixar, tia Lu, ele não sabe falar, mas eu sei falar por ele. Não é o que a gente fale por ele. mas isso Aconteceu amigo, né? isso. Ele não, ele tentava ali falar, né? E a gente ali não perguntava o quê, mas conta de novo. Daí ele disse, não, deixa que eu falo por ele. Ele fala diferente, ó. Foi isso que aconteceu, né? Mas aí também, num 3º ano, ele se isolou cada vez mais. E foi aí com muito cuidado. Social, Vamos dar uma olhada, vamos entender o que está acontecendo, vamos precisar de alguém, porque daí tinha um impacto na escrita, um impacto na nota. Claro, vai crescendo e vai tendo outras Exatamente. dificuldades, né? Até para alfabetização. Sim. Eu acho que ter a oportunidade de se comunicar, né? Quando você que nem falou, isso foi muito gentil. Sim. Mas assim, não é legal para a criança. Né? Só Sim, pode deixar. Então eu sou capaz. Não, vai deixando ela. É mais fácil eu me isolar, entendeu? Não sabe. E tudo bem, entendeu? E às vezes não é nem mais fácil. A criança não tem é culpa. Não foi tem o o que que sobrou. É natural. Sobrou E o isso. Então, O é melhor adulto eu ficar também quieta. faz isso, né? Exatamente. Às vezes a mãe quer falar pela criança. E com isso a gente acaba deixando essa criança mais isolada, mas também mais irritada, mais até... Frustrada. Eu poderia estar frustrada. E com isso eu acho que até mais agressiva, né? Porque eu acho que assim, a gente tem alguns casos aí que a gente conhece de crianças que não conseguem se comunicar e aí acabam usando do corpo para fazer essa comunicação. E nem sempre da melhor maneira. sim. Né? E aí, assim, de repente, essa criança até falou assim, ela tem o TOD, né? Que assim, que ela é agressiva, porque ela não aceita uma orientação do rebelde. Na verdade, ela está tentando se fazer entender, né? Mostrar o que ela não quer, o que ela quer, como ela se frustra com isso. É uma linha tênue aí, né? Entre o diagnóstico, entre o comportamento que apresenta no coletivo. Então, tudo precisa ser muito bem cuidado, porque é uma criança que está ali, né? Não é algo que a gente vai guardar, que nem quando vai embora do trabalho, guarda todos os papéis ali. Não, existe algo ali que a gente precisa cuidar no dia a dia. Acho que principalmente ter essa sensibilidade enquanto educadores ali para a família sinalizar. Olha, não é só uma ausência de linguagem ali. Ele não está falando, mas ele está tendo esse comportamento mais agressivo, ele está tendo um comportamento de se isolar, ele está mais triste, ele chora para vir para a escola. Então, tem outras coisas que a gente consegue identificar ali também. E aí é uma orientação... Aí é uma orientação importante, que eu acho assim, não só da escola, mas com as crianças também, né? De repente fazer alguma atividade para eles entenderem que aquele é diferente, mas eles têm que ajudar e não isolar. Isso eu tive um caso, minha neta tinha uma criança com síndrome de Down e ela meio que assumiu aquela criança, entendeu? E aí a gente fala, também não pode ser assim. Mas como os outros não aceitavam, ela acabou, e a menina hoje já está no 2º ano do ensino médio, tudo, começou a interagir.
Então, assim, porque elas conseguiram trabalhar esse lado, não fazer bullying, ou de alguma forma, uma professora sensibilizar, né? toda A importância né? da Isso escola, também é do professor importante. nessa hora, né? Trabalhar o respeito, né? Sim. Eu só queria falar que isso que vocês falaram agora do TDL. Eu tive um vizinho que eu dava aula, até comecei, e ele estava, acho que no 2º ano, e não falava. E eu não conseguia dar aula para ele, porque não é minha área. Eu falei para a mãe dele, minha amiga, tudo, eu falei, ele precisa de uma fono, eu não vou resolver o problema dele. Porque ele não conseguia escrever, ele não conseguia ler, ele não conseguia verbalizar nada. E é um menino inteligente. Agora vocês comentando sobre o TDL, acredito que talvez seja isso que ele tem. Talvez agora ele fala, mas ainda não está muito legível o que ele quer. Legível não. Audível. Inteligível. O legível ainda não. Audível. E aí, eu estava pensando, talvez tenha sido esse o problema deles. E na época eu nem conhecia. A gente não tem ideia. Hoje ele né? fala, mas agora comentando, eu imagino que deve ser isso. Pode Enquanto ser. ele estava sofrendo, porque ele não conseguia, eu não entendia nada que ele falava. Aí eu falei para ela, porque ele tem toda boa Tem essas vontade trocas, na né? alfabetização, que ele estava, acho que foi pouco depois da pandemia, eu falei, mas eu não vou conseguir, está fora da minha alçada isso. Tem que ser uma fono. Ela levou para fono, ele inclusive está numa escola da prefeitura. Ele está seguindo, acho que hoje ele está no 5º ano, alguma coisa assim, mas ele ainda não fala bem. Então talvez Talvez uma dica aí seja... eu vou conversar né? com ela, tá bom? Sim. Eu achei interessante, Assim, abriu um horizonte. A gente pode não reparar, porque ele ele não vai se achar, comunica. porque como ele não se comunica, a gente vai falar, ele tem dificuldade. E de repente, quando sabe o que é. Então, quando Até pra sabe saber o trabalhar. que é, que estratégias que eu posso usar? Então, A partir do diagnóstico tem TDL, o que eu posso fazer para ajudá-lo, tanto em casa como em sala de aula, ou no convívio Então, com as a outras partir do crianças? momento que tem um diagnóstico, né, que está confirmado e tal, normalmente o fonoaudiólogo vai passar orientações específicas para aquela criança. Mas vamos falar um pouco de modo geral, né? O que facilita, por exemplo, você vai solicitar para a criança alguma coisa, fazer isso de forma mais objetiva, com frases mais curtas. Você pode oferecer, e é importante oferecer, outros referenciais, por exemplo, Imagens. Posso ter um audiovisual? um audiovisual, você pode ter alguma coisa gráfica, Tá. você pode reforçar o que você solicitou através de checar se a pessoa, a criança, né, Entendeu. conseguiu compreender. De que ela Eu posso retorne para voltar você. pra ela. né? Você não precisa pedir que ela repita, mas você Não, mas checa eu, se ela daqui a pouco, vou lá e falo de compreendeu. novo. Isso. Né, desmembrar, falar de outra forma, se você percebeu que aquela forma que você falou não pareceu eficiente, porque às vezes algumas palavras que você usou, aquela criança não conhece, não tem domínio, não compreende, então fazer de outra forma. Então você pode associar várias formas para facilitar, mas sempre pensando em fazer de forma objetiva, em fazer com frases mais curtas, mais simples, um vocabulário que você use, que você saiba que a criança tem conhecimento, que é algo do dia a dia dela, isso faz muita diferença. Mas agora, quando ela vai crescendo, também vai dificultando em termos que eu digo da matéria, né? Tem matérias que são mais difíceis, Imagina que são que mais difícil. mais Nossa, quando a gente abstratas, fala tem que a que ter gente uma imagina- linguagem que é mais difícil até para... Exatamente. Tem, às vezes, dependendo da matéria, eu falava assim, não, esse professor está falando gringo comigo, né? Eu estou boiando nessa matéria. Então, imagino que cada vez tenha mais dificuldade. Conforme vai crescendo em termos acadêmicos, essa criança vai ter Aí mais até a dificuldade. rede de apoio talvez tenha que ser maior nesse caso, Sim, né? mas também se é uma criança que começou um tratamento, um acompanhamento bem precocemente, o mais precocemente possível, ela também já vai ter desenvolvido estratégias que a ajudem a dominar algumas coisas. Ou até mesmo para dizer não entendi. isso. Existe uma medicação que possa auxiliar? Eu desconheço. Não tem uma causa identificada. E quando a gente fala de laudo, eu queria, né, até fazer a gente espera um laudo, que a gente está dentro da escola, a gente espera um laudo, mas de repente essas ações servem para outras crianças com dificuldade também, né? Que é ter um olhar atento, diminuir o número de palavras, tirar um pouco de exercício. A gente também, vou dar um exemplo aqui, uma criança que se irritava muito com o diagnóstico de TOD, de ter que copiar todo aquele conteúdo da lousa, porque ele já sabe. Aí eu já sei.
e tira ótimas notas. Então aquilo já era um gatilho para qualquer comportamento ali de começar a mostrar aquela habilidade. A professora tinha um combinado, só pertinho, você só copia onde eu preciso colocar uma estrelinha. Só para ele. Né? Então, assim, a gente pode agir, né? Eu dei aula há 17 anos, eu já estive em sala de aula na educação infantil, é realmente outro olhar, né? Mas a gente, antes de chegar ao laudo, se é um aluno que tem uma dificuldade ali, a gente traça algumas estratégias, né? Sim, é verdade. Eu acho que burocraticamente falando, na hora de fazer uma adaptação de prova, na hora de dar uma nota, de adaptar material, ok, mas ali no trato e na socialização a gente pode ter algumas estratégias. Meninas, eu tenho uma pergunta, né? Assim, na verdade, o nosso tempo está terminando, o tempo do nosso encontro aqui. Aí eu queria fazer um monte de perguntas. Então, vamos fazer a parte duas coisas, né? Eu queria que vocês primeiro nos deixassem referências, de repente, se tem algum vídeo sobre o assunto, algum livro sobre o assunto, alguma coisa que vocês queiram indicar para o público, né? Assim, olha, gente, busquem mais informações em tal local, que aí a gente pode colocar no nosso vídeo, né? Assim, uma referência, onde eu posso buscar mais conhecimento. E se tem algo que vocês achem muito importante falar e que a gente não abordou agora. Se tem algo que vocês querem, Lu, vamos terminar com mais isso, faltou um pedacinho, alguma coisa que vocês queiram finalizar. Bom, não sei se faltou, não pensaria dessa forma, mas eu acho que quanto mais a gente puder fazer ações desse tipo, né, falando para professores, para educadores, para pais, que possam perceber sinais de que a criança está apresentando alguma alteração no seu desenvolvimento, ficar atento e procurar ajuda e não ficar sempre com aquele pensamento de vai no tempo dele, é muito pequenininho, essa criança é preguiçosa. Não, eu também isso a gente não falou, mas é assim, gente, eu não vou falar isso para vocês, eu vou falar para todos. Sim. Não existe criança preguiçosa, vamos quebrar esse parâmetro. Não existe. Não esperem um laudo, né, para agir. É verdade. Acho que não precisa. Acendeu o alerta, peça ajuda. Exato. Né? Quando não chega esse laudo, vá acolhendo, vá, né, intermediando. Buscando estratégias. Forme duplas na sala, né? Quando você falou que a sua neta, né? Que foi ali acolher, forma duplinha. Vamos fazer atividade, muda o formato da sala. Acho que essa dinâmica toda, e você vendo resultados, você tem mais informações para passar até para os pais, na hora de um profissional chegar até a escola. Né? Porque o laudo é importantíssimo, sim, só para determinar as estratégias. Isso. Mas se o professor na sala de aula já tem essa sensibilidade, o quanto ele vai ajudar? A gente não pode também taxar a criança como um laudo, como diagnóstico. Isso está acontecendo muito, né? E a gente se preocupa com isso. O nosso tempo está acabando, mas eu queria muito, eu estou aqui assim, pensando dentro da sala de educação infantil, uma contação de história. O quanto este momento deve ser angustiante. O que para todas as crianças é um prazer, a roda de história é um momento lúdico, ele é gostoso, para essa criança deve ser uma angústia. E aí que a gente pode entrar com outros recursos. Fantoche, imagem, voltar a roda e levar para o fundamental. Porque eu acho que na educação infantil ainda acaba sendo mais fácil. A disposição das carteirinhas, né? A gente tem um espaço maior, um tapetinho para sentar. No fundamental não. Mas a criança ainda está em processo de alfabetização. E por que não mudar a disposição das carteiras, né? Fazer esse novo formato, formar as duplas, não um atrás do outro, levar a imagem, fazer um fantoche de vara. Promover o contato olho no olho com o seu interlocutor, que é desde o professor até o colega. Até porque tem essa quebra do infantil para o fundamental. Muito grande. Porque se digamos que ninguém percebesse que existe essa dificuldade, né? Esse transtorno aí, como é que faz? Ele vai começar a ficar defasado em relação às crianças. Sim. Então, essa sequência falta, essa barreira que tem do infantil para o fundamental,
é muito grande. Pro Fundamental 2, então, ainda é pior. Sim. Mas é outra questão. Mas assim, o que você falou é perfeito. E a saúde pública? Ela está preparada para um diagnóstico? Então, até onde a gente acompanha, não. Porque se a gente está aqui justamente aproveitando esse momento para falar sobre o TDL, que é um transtorno pouco conhecido, pouco divulgado, pouco diagnosticado, né, subdiagnosticado, as equipes de saúde pública não estão preparadas ainda. As equipes multidisciplinares são muito bem equipadas, estão atualizadas, porém não têm o conhecimento sobre o TDL, porque é um transtorno pouco conhecido, pouco divulgado e pouco diagnosticado. Embora sejam equipes competentes, mas não tem ainda essa possibilidade. Mas vejo um mundo. Fora conseguir uma vaga, né? Exatamente. Conseguir uma vaga, Fora deve ser conseguir algo uma vaga meio para uma difícil, avaliação, enfim. Meninas, foi um prazer, né? com certeza, foi um prazer imenso conhecer um pouco mais sobre esse mundo, saber um pouco mais sobre o que é o TDL. A gente tem um presente, Com certeza, né? Para a sede de vocês, é a nossa xícara do café passado. Então, com todo carinho, para vocês levarem A gente para a sede de agradece. vocês. Está recebido. Muito obrigada. Muito obrigada. Ok. E para você que está nos assistindo, não deixe de nos seguir nos nossos canais, nos apoiar. Nós temos o nosso Linktree, temos a nossa bio, apoie o Café com as Profas e até um próximo episódio. Eu sou a Rose. Eu sou a Lu. Eu sou a Sil. Luciana. E Mônica. Café com as Profas. Café com as Profas.